Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a economia da América Portuguesa. A economia colonial caracterizou-se pelo seu caráter predatório, exploratório, principalmente no primeiro momento, pelo uso do trabalho escravo e pela produção em larga escala. Ela teve alguns ciclos e os principais foram o ciclo do pau-brasil, que foi logo no início, o ciclo do açúcar, que veio para ajudar inclusive a colonização, e o ciclo da mineração. Isso não quer dizer que acabava um ciclo para começar o outro, não. O ciclo do pau-brasil continuou, foi chegando o do açúcar também continuou e assim por diante. Vamos falar do ciclo do pau-brasil. A primeira atividade econômica dos portugueses em seus territórios americanos foi a extração do pau-brasil. Naquele primeiro momento, eles queriam mesmo era encontrar metais preciosos, mas eles achavam que não iam encontrar, né? Ou não iriam encontrar tão cedo. Então, eles se dedicaram à exploração do pau-brasil. E a extração do pau-brasil era realizada pelos indígenas mediante ao escambo, a troca. Então, os indígenas recebiam facões, espelhos, machados e dava para os portugueses as toras de pau-brasil, que ficavam armazenadas nas feitorias ali na região litorânea para facilitar o embarque para Portugal. Encontrado no litoral brasileiro desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, o pau-brasil era muito valorizado na Europa para a construção de móveis, embarcações, e a tinta extraída do pau-brasil era de um vermelho diferente e servia para tingir tecidos luxuosos. O rei de Portugal era o detentor do monopólio do pau-brasil. Ele autorizava, muitas vezes também, a sua extração mediante arrendamento, que era o seguinte: o interessado se comprometia a obter certa quantidade anual da madeira, anual do pau-brasil e a pagar os impostos devidos à coroa. O outro ciclo foi a produção açucareira. No século XV, os portugueses já produziam açúcar na Ilha da Madeira e no arquipélago dos Açores. Essa experiência que ele já tinha os levou a ocupar os seus territórios americanos com base na produção açucareira, que também ajudava na colonização, pois os desejados metais preciosos, como eu disse anteriormente, não haviam ainda sido encontrados. A produção do açúcar exigia um alto investimento inicial e ocorria em grandes propriedades, que eram os engenhos, nas quais se cultivava a cana e se produzia o açúcar por meio do trabalho escravo. Os primeiros engenhos foram instalados em São Vicente, aqui no litoral paulista, e em Pernambuco. Afirma-se que as condições naturais, principalmente do litoral nordestino, o solo de Massapé, bem como a maior proximidade da Europa, porque Pernambuco está mais perto de Portugal, da Europa, do que São Vicente, teriam favorecido a produção açucareira ali em Pernambuco. O açúcar era levado em estado bruto para Portugal e aí seguia para a Holanda, onde ele era refinado e distribuído. Ao longo de todo o período colonial, o açúcar nunca deixou de ser produzido e exportado, mantendo sempre um papel muito importante nas exportações do Brasil. A produção açucareira gerou no Nordeste a chamada sociedade patriarcal, dividida entre senhores, que eram os grandes proprietários, e os escravos, mas com a presença também de trabalhadores livres. Os senhores de engenho, eles constituíam a matriz da sociedade patriarcal, portando-se como chefes absolutos. A mentalidade deles, essa mentalidade senhorial, ainda é marcante nas relações sociais do Brasil. É tão marcante essa sociedade patriarcal que até hoje os membros da elite, eles se portam e acham que devem ser sempre servidos.